Boa noite. Me ouve? Foi? Foi, deixa eu só Ouvindo, Danilo. abaixar aqui o som, porque senão vai estourar meus tímpanos. E aí, beleza? Tá ouvindo Teve, bem? teve até anúncio de fogos aqui na vizinhança. Foi? Quando eu cliquei para começar a live, começaram os fogos. Não, e aqui tá meio chovendo, aí eu vim aqui pra sala pra. Você sabe como é a internet, né? Gosta de Sei. cair. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ricardo. O pessoal tá chegando. O pessoal tá chegando. Quando eu apertei para começar a live, começou, porque tá tendo alguma coisa numa galeria aqui da frente, com música ao vivo. E quando ele terminar, eles soltaram fogos. Foi justamente quando eu apertei para começar. Não me pergunta o que é que aconteceu por lá, porque a galeria fecha sábado meio-dia. Daqui a pouco passa alguma carreata aí de vereador. Não, hoje mais não. Tem um amanhã, né? Infelizmente, aqui próximo, programado. Essa com certeza vão soltar bastante fogos e buzinas. Já tava até Bem, vamos desacostumado lá. a fazer live aqui do Instagram. Fazia tempo que eu não fazia. Ah, Esse mês vai ser todo sábado, né? Para quem tá ouvindo aí, Roberto, o pessoal que tá aí, todo sábado a gente tem live e a programação promete. Em dezembro tem evento, sim, mas sem live em dezembro. terminar o ano, né? Vamos fazer, terminar o ano com um Finalmente. evento em conjunto. O trailer ainda não está sendo anunciado, mas as perspectivas são boas. Sim, Começar por hoje. com certeza. Bora começar? Vamos? Bem, se o Instagram permitir hoje, semana passada, não sei por que ele permitiu mais de 1 hora, tá? Uhum, tá, Ele parou, eu parei com 1 hora e 5 e ele não avisou para encerrar. tranquilo. Então, vamos ver o que é que dá hoje. Ele deve ter feito alguma atualização que eu não sei de onde veio, mas está permitindo mais tempo, né? Bem, o Danilo Marques, né? Ele é graduado em História pela UFAL, 2008. Tem mestrado e doutorado lá pela PUC de São Paulo. Ele saiu daqui de Alagoas, foi para São Paulo. E agora voltou, né? De De vez, vez. efetivamente. A gente espera e de vez. Agora, praticamente há um mês, né? Já está fazendo quase um mês, né? Ele está na UFAL de Isso. volta, como professor efetivo tanto da graduação, já entrou na pós, já está cheio dos trabalhos aí para fazer ao longo dos próximos meses que nos aguardam. E o tema que o Danilo deu para a live dele de hoje, né? Título que eu resumi, né? Eu admito que resumiu foi eu para caber melhor no card e que eu achei mais Palmares, Revoltas e Outras Histórias. Né? Essas outras histórias ele vai dizer quais são ao longo da nossa conversa de hoje. E como quem está aqui acostumado a participar, nossa primeira pergunta ela vai lá para trás. Né? A gente tenta voltar um pouquinho no tempo para saber como é que foi que a história passou a fazer parte da vida. é, no seu caso, Danilo, como é que você se descobriu com a história? Teve algum momento em específico, algum fato? Como é que esse encantamento, né, essa sedução aconteceu? Quando eu tava no primeiro ano do colegial, eu estudava em Guarulhos ainda, né? Eu passei a infância e adolescência fazendo idas e vindas. E aí eu achei que em algum momento eu ia fazer biologia. Até porque eu via muito a trilha sonora de todo o movimento Mangue Beat, né? Então eu sei que alguma coisa nesse sentido ia ser o meu futuro, né? Só que aí, em 2013, eu voltei para Maceió e fiz o segundo e o terceiro ano de colégio, né? E aí coincidiu que nessa época, Maceió ainda vivia uma efervescência bastante significativa na vida cultural ali do bairro de Jaraguá. Então eu frequentava muito aquele espaço ali para ver shows e outras atividades culturais. E eu passei no meu ciclo de amizades, andar com muita gente que já estava fazendo graduação na UFAL.
e nelas, assim, bastante gente de história, né? Então, esse convívio com pessoas que estavam fazendo graduação de história, com pessoas que estavam no movimento estudantil, tanto do curso de história como do Diretório Central dos Estudantes da UFAL, me levou a mudar, né, de opção. E tem uma coisa interessante, porque toda sexta-feira existia um chamado Bar da Sexta, que era uma atividade que o DCE da UFAL fazia na Praça Sinibu, naquele espaço cultural, né? Então, semanalmente ou mensalmente eu sempre estava por ali, era bem novo, né? E então essas amizades me levou a ir para o lado das humanas. E aí eu lembro que no vestibular, se não me engano, eram três opções, então eu fiz História, Ciências Sociais e Biologia. E aí, quando eu entro na Universidade Federal de Alagoas, eu já meio que já conhecia bastante gente, né? E o interessante é que antes de começar as aulas, teve um encontro estadual de história, um encontro alagoano, por sinal, né? Que é uma coisa que foi bastante rara aqui. Então, antes de começar as aulas de fato da graduação, eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer minicurso com a Cecília Bittencourt sobre ensino de história. E acho que 2 ou 3 semanas depois teve um encontro regional de história aqui na UFAL, em 2005. Acho que foi em fevereiro ou março daquele ano, né? Então, foi mais ou menos essa minha volta de São Paulo para Maceió entre 2002 e 2003 e essa minha inserção aqui nos espaços culturais da cidade na época que me levou a optar pela graduação em História. Você falando aí, eu tô me lembrando que acho que foi a primeira vez que a Cícia veio em Maceió, foi dessa vez que ela veio para esse evento. Da última vez que ela esteve aqui, ela comentou. Fazia muito tempo que ela não voltava aqui em Maceió. Sim. Ela com. Falou em vereador, tá passando uma. É, dando entendimento que você passou a fazer história, literalmente, a partir de 2005, 2006, mais ou menos por aí. Você acompanhou um processo de mudança dentro dessa década que vão, e aí literalmente encontra o que você pesquisa. A década de 90, década de 2000, é uma década que a gente tem muita pesquisa nova, muito dado novo sobre a pesquisa relacionada com escravidão, que foi o tema que você abraçou literalmente desde o mestrado. E aí você focou no século XIX, né, dentro desse universo da escravidão, e aí o seu mestrado e o seu doutorado são dentro dessa temporalidade. E aí eu queria te perguntar como é que a escravidão, a temática da escravidão, no caso, passou a fazer parte dessa tua vida de historiador. Uhum. Começa um pouco para o final da graduação, né? Eu fiz entre 2005 e 2008, eu pedi, acho que uma antecipação na colação de grau de 2 ou 3 meses. Então, eu me formei em dezembro de 2008. E naquela época, a gente tinha muito um debate sobre o quebra de Xangô, que ele estava meio que incipiente, porque você tinha a recém-tese do Ulisses Rafael, você tinha um documentário sobre o quebra de Xangô, do Siloé Amorim. Então, essas temáticas, esses debates, eles estavam bastante presentes na universidade na época, né? E aí eu ia fazer um TCC sobre as seções de biografias e genealogia de família do Instituto Histórico e Geográfico Alagoano, né? Aí aconteceram algumas questões e eu optei por mudar o tema. Então eu meio que estudei a década de 1910 na cidade de Maceió, né? Então pensar um pouco quebra numa perspectiva da história, né? Discordando um pouco de algumas análises que tinham sido feitas, então quis lançar um olhar assim bem específico sobre o quebra, é mais um exercício, né? Então eu pesquisei alguns jornais da época, mas não foi uma pesquisa monumental, foi uma coisa bem pontual para o TCC mesmo, utilizar algumas fontes e tal. E aí eu lembro que o título era Maceió Clandestina, Conflitos Étnicos no Espaço Urbano. E aí eu percebi que algumas perguntas que eu estava tentando responder ali, talvez seria interessante eu recuar no tempo, né? E aí foi quando eu mergulhei ali em 2009 na documentação sobre escravidão do século XIX, né? E aí eu lembro que eu fui morar em São Paulo em janeiro e eu vim passar as férias em julho de 2009.
Aí nessas férias de julho, eu fui até o APA, que na época ficava no centro, ali na Praça da Assembleia, né, na Catedral ali, ao lado da Perto da biblioteca biblioteca. Graciliano Ramos. E aí eu tive acesso à caixa da curadoria dos Africanos Livres de Alagoas. E aí nesse dia eu fotografei essa documentação e comecei a fazer pesquisa sobre esse tema, que era uma categoria que eu não compreendia bastante, mas como assim o que seriam africanos livres, né? E aí no ano seguinte eu fui ler Beatriz Mamingonian, N. Delcio Bertin, né? Toda essa bibliografia específica sobre os africanos livres no Brasil, e também o Moisés Silva da UNEAL já estava também começando a publicar alguns textos nessa época, né? E aí, entre 2009 e 2010, de fato, eu mergulhei nesse universo da escravidão. E aí, lá em São Paulo, eu estava fazendo um curso de extensão em arquivologia, mas terminei o curso, mas também não desisti da área de arquivologia, né? Já tinha tido algumas experiências em arquivos aqui em Maceió. E aí, estava trabalhando na, lá em São Paulo, e aí, quando tinha folga, eu ia até a biblioteca da PUC tirar xerox de alguns capítulos de livros, ou até mesmo pegar alguns livros emprestados, como eu era aluno de lá do curso, né, de extensão, e estava entrando na especialização. E aí eu entrei em contato direto com a produção da professora Maria Odila, né? E aí com a produção da Maria Odila começou-se as coisas se encaixarem no que eu estava querendo fazer, né? Então aí eu elaborei um projeto de mestrado para entrar no programa de pós-graduação de História da PUC São Paulo. Então foi mais ou menos esse percurso. Então a escravidão ela vai entrar no finalzinho da graduação e pensando no ingresso no curso de mestrado, né? Então tinha algumas opções na época, uma delas foi a PUC que deu certo. E, no caso, essa volta, né, você fez uma final de pesquisa na graduação, né, pegando o início do 20, e aí você volta para o 19, essa caixa da Curadoria dos Africanos, ela é uma caixa excepcional. Quem encontra ela que se encanta, literalmente. E dentro dessa pesquisa que você pega da curadoria, você vai criar sua dissertação, que tá aqui, fazendo propaganda. Vira o livro, tá? Quem quiser comprar é com ele, mais fácil de achá-lo. Mais E fácil. nela você vai para um universo feminino, literalmente dessas mulheres africanas livres que estão aqui e escravizadas também, que estão circulando em Maceió. E para quem não conhece Maceió, a gente tem uma região de circulação entre o centro e o Jaraguá, que era mais, digamos assim, agitada, com essa presença, né, tanto de pessoas livres quanto de escravizados. E você vai falando de estratégias que elas tinham, que elas vão estar descobrindo, vão estar colocando em prática dentro desse cotidiano aqui. E aí, quais foram, né, esses tipos de estratégias que você conseguiu identificar dentro desse cotidiano aqui, né? E como era que ela era empreendida, né? Como é que ela era posta em prática dentro desse cotidiano? E aí, dentro disso, né, essa bibliografia a gente estava conversando agora há pouco, que eu comecei a ter contato, né, ela foi basicamente o arcabouço teórico e metodológico que me fez apresentar essas estratégias, né? Então, Uhum. pensando a escravidão nos espaços urbanos, essa ideia do cotidiano e poder que a Maria Dila trouxe outros autores, né, da nossa historiografia trato, eu comecei a vislumbrar nessa documentação dos africanos livres, onde eu fiz um recorte apenas para identificar os processos das africanas livres, né? Eu começo a perceber que você tem uma presença delas nas ruas de Maceió, justamente nesse entorno do centro e do que seria o Jaraguá, um pouco menos em Bebedouro, que já é um pouco mais distante na época, você tinha aí uma região que, para os padrões da época, era afastada do centro, né? E então começa a perceber que você tinha estratégias
da venda de tabuleiros nas ruas, né, comidas, frutas, verduras, né? Então você tinha uma presença de ganhadeiras nessas ruas do centro de Maceió bastante significativa, bem como os serviços domésticos, né? Então foi comum encontrar na documentação referências sobre lavadeiras, as domésticas, né? As chamadas engomadeiras. Então, isso vai entrar tanto na documentação do arquivo público, né? Dessa curadoria, ou em cartas de alforrias, alguns processos de alforria. E uma coisa que eu não fiz tanto na dissertação, mas que também vai aparecer depois no processo das minhas pesquisas, são os jornais, né? Então, se vai aparecer essa presença dessas mulheres nos jornais, elas também vão se fazer constantes, né? E aí vem para essa nova geração que tem pesquisando, tem trazido coisas interessantes, como a presença das lavadeiras em alguns pontos do Riacho Salgadinho, o Riacho Salgadinho anterior às reformas ali da República, né? Então, essa ideia esses mapeamentos, né? E aí, indo para o tema das estratégias, é justamente esse tema de você vislumbrar ou tentar captar nas entrelinhas daquela escrita, daquela documentação, né, que o fato de algumas africanas que se recusam a morar com o arrematante particular, né, isso é uma estratégia do morar sobre si. Ou seja, Uhum. dentro do cotidiano, você ter a liberdade de morar num espaço que seja seu por aluguel e não na casa do arrematante, pode diferenciar, né, no cotidiano a sua busca por liberdade. Ou, em outros casos, de escravizadas, né, a busca por alforria, você ter essas outras jornadas de trabalho no mesmo dia. Então, você tem um tempo de prestar serviços domésticos na casa do senhor, e você ter um outro período no mesmo dia, onde você coloca em prática essas vendas no mercado das ruas de Maceió, né, com frutas, verduras, com o intuito de constituir um pecúlio para a compra da alforria. Então, isso, a historiografia brasileira ali do fim dos anos 70, com bastante força nos anos 80 e 90, vem mostrando que existem essas resistências que a gente pode chamar de resistências cotidianas, que no dia a dia criar mecanismos de negociação, de conflito, né, juntar um pecúlio, tentar uma rede, construir uma rede de solidariedade, e todas elas eram sabedoras da conjuntura que se acenava ali, principalmente na segunda metade do século XIX, né? Então, do ponto de vista da legislação, elas sabiam os caminhos possíveis e também os benefícios que elas teriam no caso de se aliarem, como, por exemplo, com as sociedades abolicionistas, que começam a aparecer em Alagoas, por exemplo. É interessante você estar falando isso. Eu estou me lembrando que, dependendo da localidade, né, se morar sobre si, né, só pagar o jornal aos sábados, vai criando em certas cidades do período imperial zonas onde a gente vai ter gente mais pobre morando, mas ao lado de pessoas que são escravizadas e só pagam jornal no fim de semana, no sábado, por exemplo, que vão lá e pagam seu jornal ao seu senhor, mas que vivem sobre si, né, e têm uma certa uma independência dentro da escravidão, vamos dizer assim, Sim. né? E essa zona de independência, vamos dizer assim, ela vai estar muito cerceada pelo cotidiano das outras pessoas. Quem está ali vendo, o que é que você está fazendo, as posturas, né? A gente não pode esquecer posturas municipais que tentam legislar sobre essas mulheres, principalmente esses homens também, que faziam esse serviço, né, do cotidiano, do dia a dia. E aí, passando para a continuidade do que você fez, eu fiquei me perguntando também como é que esses outros temas, porque uma coisa que pouca gente sabe, né, é dessa presença de tantas etnias africanas aqui, Uhum. em Alagoas. E saindo da dissertação, passando para a tese, você pega, e um dos temas que você aborda é justamente a presença dos malês em Alagoas. A gente está acostumado a falar de malês para a Bahia, década de 30,
com o estudo do João Zé Reis. E aí tem já um estudo clássico, né, aqui para Alagoas, sobre os malês, essa presença dos malês, só que você traz mais elementos dessa presença dos malês aí na sua tese. Daqui a pouco tu mostra aí para quem quiser ver e também adquirir com você, é, que saiu em livro. E esse daí mesmo, sobre a sombra de Palmares. E dentro ainda do século XIX, você vai falar dessas pequenas movimentações, e algumas maiores do que outras, que vão estar acontecendo. O que é que teria de antecedente, vamos dizer assim, que você consegue identificar para, por exemplo, essa revolta malê em Alagoas em 1815, Uhum. como a gente já sabe que existiu, e depois você fala de outras revoltas que vão acontecendo ao longo do século XIX, que também estão bem demarcadas aqui. Fala um pouquinho delas aí para a gente, desses antecedentes e delas em si. Isso é um tema bastante significativo para pensar, né? Não só o século XIX, mas também um pouco do século XVIII. Porque você tem esse início da presença africana no Brasil muito ligada aos povos bantos, advindos da África Central, né? Então, basicamente, Palmares, você tem uma presença bantu muito forte, né? E aí, Hum, em fins do século XVIII, principalmente para a Bahia, você tem um grande número de africanos que vêm da chamada Yorubalândia, né? E dentro daquele universo Yorubá, você vai ter alguns que são muçulmanos ou não. E dentro desse período, dessa conjuntura, você tem um processo de guerras santas, as chamadas jihads. Então, muitos dos africanos daquela região que estão chegando no Brasil, eles estavam em guerra e eles eram sabedores de táticas de guerra, construção de armas, facão, machados, né? E você vai ter um contingente muito grande chegando no Brasil em fim do século XVIII e início do século XIX. E aí você vai ter uma revolta escrava em 1815 na cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro. E aí, a princípio, ela pode se parecer, né, como uma historiografia tradicional do século XX trouxe como um caso isolado de uma revolta que existiu, mas que não tem conexões com outras. Mas se a gente for é, parar para tentar entender esse período e principalmente o Nordeste brasileiro, você vai perceber que além da revolta dos malês de 1835 na Bahia, né, que é um episódio significativo, né, que tem um peso histórico bastante grande, você percebe que tem um ciclo de revoltas anteriores àquela de 1835, bem como algumas revoltas posteriores a 1835. Isso é interessante a gente pontuar, porque senão a gente cai numa narrativa de silenciamentos, ou seja, houve uma revolta malê em 1835. E aí, autores, e o principal deles é o João José Reis, né, que tem um livro sobre essa revolta de 1835, mas que também faz no próprio livro, na nova edição, e faz um trabalho interessante em artigos que ele publica. Ele traz que você tem um ciclo de revoltas a partir de 1808, 1809, no Recôncavo Baiano, e você também vai ter revoltas em Recife, né? Então você tem uma espécie de conexão Nordeste de resistência, de revoltosos, mas também você tem uma conexão, uma correspondência muito grande entre autoridades nordestinas trocando informações sobre essas populações. E aí vai ter uma revolta escrava no Recôncavo Baiano em 1813, de muçulmanos, né? E algumas das lideranças dessa revolta fogem da repressão e vão tentar organizar uma revolta em 1814 em Aracaju. Então, e aí a documentação diz que não foi possível fazer essa revolta em Aracaju, eis que essa população chega em Alagoas e vai planejar uma revolta para o Natal de 1815. Só que há uma denúncia que era comum na época, tanto é que a revolta de 1835 também foi denunciada, e a documentação e um pouco da historiografia passava a ideia de que essa revolta foi sufocada antes de acontecer, né? O chamado sufocamento da revolta, que seria uma sedição premeditada, que eles usam a expressão, né? Só que a documentação mostra
que está no Arquivo Nacional e está no Arquivo Público de Pernambuco, que em vez de um sufocamento da revolta, você tem uma espécie de antecipação da revolta. Porque cerca de um mês você tem confrontos na cidade de Alagoas, que ia ser a capital da província de Alagoas antes até 1839, né? E a documentação do processo de justiça e as correspondências entre as autoridades afirmam que as lideranças que eram os muçulmanos nunca foram encontradas. Então foram julgados 21 pessoas, um branco, escravizados e alguns libertos, né? Mas os muçulmanos eles nunca foram encontrados ou presos ou foram para julgamento. Aí ficam algumas hipóteses no ar sobre isso, né? E aí você tem, por exemplo, uma foto que é histórica, da década de 1890, que foi publicada pelo Abelardo Duarte no livro dele sobre os malês, né, em Alagoas, que você vê que você tem uma presença muçulmana, inclusive ali no final do século XIX. E aí o que a gente pode perceber? Que as revoltas que aconteceram no Recôncavo Baiano, que depois vão acontecer em Salvador, a revolta que vai acontecer na cidade de Alagoas, que vai acontecer em Recife e que também vai ter depois no Rio de Janeiro, fazem parte de um grande ciclo de revoltas que estão acontecendo, sobretudo nas primeiras décadas do século XIX, onde você tem um aumento da chegada de africanos no Brasil, né? Então, a gente consegue perceber que existia um projeto político, né, de resistência envolvendo essas revoltas, que elas podiam simbolizar e trazer diferentes objetivos, mas elas estão situadas ali num período histórico em que tem uma cronologia interessante e que depois ia culminar nas chamadas revoltas regenciais, né? Então você vai ter a balaiada, a cabanagem, a cabanada, né? E a própria revolta dos malês em Salvador. Então a gente tem um conjunto aí de antecedentes, digamos assim, que liga essa presença malês, e aí é uma coisa para a gente estar lembrando, não dá para entender a história daqui, do Brasil, sem as conexões com o que está acontecendo também em África. É interessante isso que você lembra, a origem desses povos que estão vindo para cá, o período, as histórias que estão acontecendo lá, os fatos que estão acontecendo lá, como é que eles se ligam com essa chegada aqui. Então, essa presença muçulmana ela tem um motivo de estar acontecendo muito mais aqui, o povo banto tem um motivo de estar chegando mais aqui, e aí casa com o período lá do final da década de 20, início da década de 30, com a ameaça de fim desse comércio entre Brasil e África, que tem uma demanda muito maior de mão de obra sendo transportada para cá, e casa o período regencial e suas revoltas e toda a instabilidade política que a gente sabe que teve. É interessante estar percebendo isso, que não são fatos isolados, né? A gente consegue perceber nuances que interligam esse e ainda coloca, né, dentro dessa história que a gente pode estar considerando um fato local, 1815 Alagoas, 1835 Salvador, está dentro de um contexto de revoltas muito maior para esse período imperial. Você falou daqui as fontes estão aqui, estão lá no Arquivo Nacional, estão partes em Pernambuco, e quais são essas fontes para a gente estar entendendo o que é que elas dizem, o que é que a gente acha de informação para quem está assistindo a gente aí poder entender melhor essas nuances, esses detalhezinhos. E se você tiver alguma fonte em específica que você queira lembrar para estar trazendo para a gente de exemplo, é bom. Para quem não é daqui, Alagoas e Pernambuco, né, até 1817 você tem a Alagoas era comarca de Pernambuco, né? Então essa documentação, como a revolta em 1815, tem uma documentação no Arquivo Público de Pernambuco, referente, sobretudo, ao processo do acórdão, o julgamento, né, dessas pessoas, e suas penas. Muitos vão ser condenados às galhas perpétuas em Fernando de Noronha, que, para quem não sabe, a ilha era uma prisão ali durante boa parte do século XIX, né? E é uma documentação que eu acho que eu ainda no futuro pretendo mexer, né? Eu acho que tem muita coisa ali ainda que a gente pode discutir. A outra documentação, que é a que eu usei mais no estudo, é a do Ministério de Guerra, que são correspondências entre autoridades e militares, né,
as autoridades que envolvem, por exemplo, o ouvidor Batalha, aqui de Alagoas, que era o responsável pela comarca, né? Então tá lá na coleção Ministério da Guerra, e aí tem um relatório ali que eu acho que é um livro que tem mais de 100 páginas. E eu não consegui dar conta dessas mais de 100 páginas. E ela está disponível no Arquivo Nacional. Eu não sei como está agora na pandemia, mas é assim, você manda um e-mail, fala qual é a documentação, e aí tem o serviço de digitalização que sai um pouco caro, né? Mas tem essa possibilidade. Ou quando reabrir a gente tentar ir lá, mas é a documentação do Ministério da Guerra, porque ela é bastante interessante, porque ela fala, ó, hoje é dia tal de julho de 1815, houveram casas invadidas pelos revoltosos, houveram saques. Devido a tais acontecimentos, nós instituímos aqui um toque de recolher. Então, ali no fim de tarde era proibido a presença de africanos e pessoas, né, libertos de cor, transitando pelas ruas da cidade, justamente porque estava em estado de sítio, né? Então, houve ali durante cerca de um mês um estado de sítio. Então, essas correspondências, elas meio que trazem o dia a dia de fins de julho de 1815 e agosto de 1815. Então, é uma documentação bastante interessante para entender um pouco dessa dinâmica que a repressão tentou pontuar, em determinada localidade da cidade, mas também essas referências dessa presença desses revoltosos, dos saques, né, das razias que eles chamavam, né? Inclusive, eles falam, em certa medida, que tem uma das africanas que sempre quis ser rainha e quando tinha festividades, ela pousava de rainha e tinha seus pés molhados com vinho por homens, né? Então, o que que essa documentação tem a nos dizer sobre celebrações de reis e rainhas negros ou de cosmovisões africanas, né? Então, são algumas perguntas que ainda ficaram para serem respondidas, né? Então, é uma documentação bastante significativa. Que é até curioso agora de imaginar, mas fiquei imaginando a cena, né? Onde é que estaria transcorrendo aqui em Maceió, na cidade Uhum. das Alagoas, algum desses fatos, acontecimentos que a gente sabe que a presença das irmandades, dessas festividades, também marcaram aqui, né? Lá na cidade das Alagoas, hoje atual Marechal, se não salvo engano, são quatro igrejas voltadas para irmandades que foram ou que são negras que estão lá ainda, resistindo ainda hoje. É. E na tua tese ainda, né, tu vai transcorrendo o século XIX, chega até, como você já lembrou aqui um pouquinho, do movimento abolicionista. Uhum. Em Alagoas ele vai ter raízes em Penedo, né, aqui em Maceió, então a gente tem uma diversidade, digamos assim, de cidades que estão com esse movimento presente. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho desse movimento, como é que ele está, como é que tu conseguiu achar ele nas fontes, e se tu observa alguma transformação política que o movimento conseguiu através de jornais ou dos seus próprios atores políticos circulando entre o movimento e as ações políticas aqui em Alagoas ou fora delas que trouxeram influências para cá. Sim. É interessante porque você tem algumas pessoas que já estudaram desde a historiografia clássica, né? Envolvendo Félix Lima Júnior, por exemplo, mas você tem muitas lacunas sobre abolição e abolicionismos em Alagoas. E que essas lacunas já Uhum. começam a ser, né? Então, por exemplo, o Ricardo está aqui assistindo a gente, do Ricardo Alves, né? Então, a dissertação de mestrado dele é uma dessas contribuições recentes sobre o tema e que eu super indico para as pessoas sempre que possível quando a gente toca nesse tema, né? Mas tem algumas histórias interessantes que eu acho que a gente podia desenvolver mais pesquisas. Então, por exemplo, a Ângela Alonso, no livro Flores, Votos e Balas, ela traz a informação que patrocínio passou por Alagoas, né? Em qual dia, se foi coberto, teve cobertura da imprensa, isso provavelmente teve cobertura nos jornais da época, né? E se ele passou por Alagoas, quem trouxe, né? Quais foram quais laços que foram construídos para trazer um nome como patrocínio para cá. Além disso, a gente tem coisas significativas.
Você tem sociedades abolicionistas desde Penedo, você tem a Sociedade Libertadora Alagoana, você tem uma sociedade abolicionista só de mulheres aqui, né, que a gente sabe da existência, das referências que Félix Lima Júnior, Moacir Santana trouxeram, mas de fato a gente conhece muito pouco sobre as pessoas que fundaram essas associações, onde foram publicadas informações sobre elas. A gente sabe da existência do jornal Lincoln, aqui em Alagoas, né? Uhum. E que ele republicava muitos textos que vinham do Rio, dos jornais abolicionistas de lá, mas tem algumas informações próprias sobre Alagoas. A gente tem algumas caixas sobre a Sociedade Libertadora Alagoana, que está sob guarda do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, que existe essa possibilidade, né? Durante um certo tempo, eu estagiei lá, entre 2006 e 2007, então eu já cheguei a ter contato com essa caixa, então pode ter algumas informações interessantes. Então, por exemplo, você tem muitas cartas de alforrias que estão dessa caixa da Sociedade Libertadora Alagoana, mas que elas também eram publicadas nos jornais da época. Por quê? Porque era uma espécie de propaganda abolicionista, né? Então tem muitas alforrias que eram concedidas a metade do valor pelas sociedades abolicionistas, no caso aqui a Libertadora Alagoana, e o pecúlio das próprias escravizadas ou os escravizados, né? Então você tem essa potencialidade de entender, né, através da documentação da Sociedade Libertadora Alagoana, um pouco dessa temática aqui pra gente. E aí outro universo, que assim, é um universo que eu sempre, que eu vou mexer, ou que eu vou dar uma analisada ou uma lida, sempre eu encontro coisa nova, que é o universo dos jornais. Né? Agora na pandemia a gente tem a possibilidade, não tem a possibilidade de ir para os arquivos de forma física, né? Mas a gente pode ter, né, através da Hemeroteca Nacional, esse exercício. Então, por exemplo, a gente tem o jornal Orbe, que tem muitos exemplares, acho que não é todos, mas acho que o 90% desse período tá de forma digital. E aí você tem, né, que é um jornal que se posiciona bastante nos editoriais sobre abolição, sobre mão de obra, né, tem essa questão do trabalho livre. Você tem editorial sobre mão de obra chinesa. Então, ele é um jornal que se posiciona. E além de ser um jornal que se posiciona no editorial, ele publicou muitas correspondências de proprietários, de agricultores da época, né? Que questionavam e criticavam a abolição que estava chegando, né? E que procuravam defender seus interesses através do Clube de Lavouras, né? Então, muita gente daqui, por exemplo, esteve presente no Congresso Agrícola em Pernambuco, né? Então, se a gente, para a gente pensar a abolição, também é interessante a gente pensar essa resposta imediata aos clubes abolicionistas, que são os clubes de lavouras, e que os proprietários alagoanos tiveram, né, uma participação bastante atuante nesse cenário. E também tentar entender outros jornais, como o Diário de Alagoas, que é um jornal que publicou bastante anúncio de escravizados, né? Então você tem essas possibilidades, né? Desde essa documentação ligada às sociedades abolicionistas e desde dessa documentação dos jornais, né? Então, por exemplo, na Biblioteca Nacional, que tem esse trabalho de digitalizar bastante documentação, você tem muita documentação de Alagoas, justamente porque muitas delas pertenciam ao Arthur Ramos, e quando ele faleceu, essa documentação foi para a Biblioteca Nacional. Então, você tem muita documentação de Alagoas lá na Biblioteca Nacional e muitos recortes de jornais. Então, por exemplo, você tem lá uma imagem de uma quebra de correntes aqui em Maceió, que foi publicada, um desenho, né? Que vai ser publicada num jornal do Isso. Ceará, por exemplo. Né? Então tem essas informações que, assim, tem todo um caminho ainda para se pensar a abolição e abolicionismos em Alagoas, que está esperando aí pesquisadores, né? Que a gente não consegue dar conta sozinho. É verdade. Tem uns aí engajados, não é? Esperando só a pandemia passar para voltar para os arquivos, além dos jornais, que estão aí online. E Danilo, literalmente já rodando teu currículo, a gente vê que você tem tem experiência também voltada para as discussões sobre história e cultura afro-brasileira, né, sobre esse ensino, algo que
Muita gente literalmente vem aprendendo ainda a fazer, vem trazendo discussões para a sala de aula. E desde a lei, que a gente sabe que temos não só uma obrigação pela lei, mas uma obrigação como professores, educadores, de estar abordando a temática para tentar modificar essas estruturas que a gente tem convivido. Né? Acredito que temos até alguns efeitos recentes, posteriores à lei, que são frutos dela. E eu queria saber como é que tu destaca para o ensino a importância não só da lei, mas de se ensinar a cultura afro-brasileira, a história da cultura afro-brasileira. Como é que tu vê isso dentro desse processo de formação, de professor, é, do próprio professor que já está na universidade? Como é que tu observa isso? Sempre quando eu vou tocar nesse assunto, eu lembro que nas conversas com os colegas que eu não fiz História da África como disciplina obrigatória no curso. E levando em consideração que Uhum. eu entrei no curso em 2005, é uma questão bastante recente, né? Eu sou da última turma do projeto pedagógico que não tinha a História da África na grade obrigatória. Mas eu era um dos alunos que a gente sabia já da importância da 10639, né, de 2003, então a gente Isso aí, cursava Roberto. então a gente cursava a disciplina com o professor Zezito na época, tinha História da África à tarde com ele, e o professor José Roberto, o Robertinho, fazia essa disciplina no período noturno, né? E aí, além disso, você tinha duas outras disciplinas, que era escravismo no Brasil e alguma outra eletiva de África, né? Então a gente buscava entender, e era uma época que esse debate era recente, então a gente tinha essa existia, mas a gente não conhecia uma bibliografia, né? E assim, e pensar os materiais didáticos ainda era um desafio na época, né? Então, eu sou fruto dessa geração que pega o começo da lei, né? Quando a gente está estudando, se formando, né? E aí, com o tempo, e muito por essas aulas de História da África, na época da graduação, né? Eu comecei a fazer esse recorte de leitura, pensando o ensino de história, né? Porque pensar a 10.639 depois vai virar a 11.645, né? 11 Com a introdução da temática indígena, é que a gente está pensando numa educação antirracista, sobretudo, né? Não é apenas o ensino de história e cultura afro-brasileira ou indígena, mas é pensar possibilidades pedagógicas de combater o racismo no espaço escolar, naquela ideia de formar cidadãos e etc., e de uma educação emancipadora, né? Então, isso vai aparecendo ali na minha vida ali na graduação, e aí quando eu vou para São Paulo, quando eu entro em contato com o CECAFRO, que é o Centro de Estudos da África e da Diáspora da PUC, né? Então, eu percebo que ali é uma temática que estava bastante é, presente nos debates do CECAFRO, e aí eu tenho a experiência do ensino público, né? Então, em 2012 eu entro para dar aula numa escola pública de Guarulhos. E aí é onde eu coloco esses desafios e tento implementar na prática, né? Um calendário escolar antirracista, né? Ou seja, qual era o nosso desafio? Né, eu estou vendo a professora Vânia dando tchauzinho aqui, que foi minha colega lá na escola Cid Augusto Gelli. O nosso desafio era colocar a temática étnico-racial para além do 20 de novembro ou do 19 de abril ou do dia do folclore em agosto, né? É pensar um calendário escolar que de fato ele traga o debate antirracista, né? E uma educação para a diversidade presente, porque não adianta nada a gente esquecer essas temáticas e elas só aparecer no 20 de novembro, né? E aí era uma das críticas que a gente fazia quando a gente pensava a formação de professores, né? A gente vai chamar o professor para participar de uma formação no dia 1º de novembro, para desenvolver um projeto para a semana do dia 20. Não, a gente precisa ter uma formação continuada sobre essas questões, né? E possibilitar que os professores e também os gestores das escolas tenham possibilidade de entender, de debater, de compreender a importância de se fazer cumprir a Lei 10.639/03, atualizada depois de 2008, e que hoje em dia a gente já não tem mais a desculpa, não dá para fazer porque não tem material didático. Hoje a gente tem material didático espalhado por
por toda a internet, bem como cursos gratuitos e por aí vai. Não se atualiza quem não quer, né? Hoje em dia tá toda muito disponível, tem muita informação, tem muito site, tem muita live como a Uhum. nossa, Sim, tá aí, fica gravada que serve de informação e formação também. Você falando aí de uma geração que pegou a mudança da lei, a implementação da lei, eu lembro que eu peguei uma África no último período da universidade, porque tipo, tinha implementado a lei, fizeram um concurso nas pressas e aí chegou a disciplina de África, mas também só foi uma e não era também obrigatória, entrava como optativa e a gente se formasse fosse atrás do prejuízo, literalmente, para suprir essa necessidade de entender o que a lei estava colocando para a prática, mas não estava oferecendo tantos instrumentos na época. E como você bem lembrou, hoje em dia a gente tem vários mecanismos de busca de informação, de tentar fazer essa educação emancipadora, inclusiva, antirracista, e que a gente tenha uma formação que a gente possa estar trazendo pessoas para a nossa sociedade com uma visão bem ampliada da situação, como está sendo lembrado aí. A gente está num país que tem muita gente que é afrodescendente, que está aí em uma população, como a Lília sempre gosta de lembrar, né, mais de 51%, 51,6% são pretos e pardos, então a gente tem que se educar, literalmente, dentro disso. E dentro dessa educação que surge, né, não só a partir da lei, dessas mudanças que a gente vê tendo, a historiografia também mudou, e aí a gente acompanha isso nos últimos 20 anos, de perspectiva de se estar observando o papel do homem, da mulher negra, do africano, da africana dentro da nossa sociedade. Você falou aí de exemplos, né? Por exemplo, está observando o que estava acontecendo em África e associando aqui. É um desses elementos que traz essa mudança. O que é que tu considera assim de essencial ou de importante que ainda pode ser feito para, vamos dizer assim, trazer mais densidade para esses estudos, ou trazer novas contribuições? O que é que tu imagina que pode ainda estar por vir dentro dessas mudanças que possam ocasionar ainda mais uma historiografia que seja antirracista, que seja inclusiva? a gente tem uma tradição que já de longa data, né, de pontuar essas temáticas, né, na história do Brasil. Então, por exemplo, se a gente pegar a imprensa negra, lá desde os anos 20 e 30, passando pelo jornal Quilombo, do Abdias Nascimento e de outras lideranças, essa reivindicação de pensar uma história do Brasil onde as populações africanas e seus descendentes apareçam enquanto, né, sujeitos históricos ativos sempre teve presente, né? E aí depois a gente tem aí Beatriz Nascimento, a gente tem outros intelectuais que não necessariamente são da história, né, mas que contribuem de uma maneira bastante significativa para pensar essas questões, como Kabengele Munanga, né, e que vai passar pelos anos 90, e aí a partir dos anos 2000 a gente tem essa efervescência de intelectuais que adentram o universo da academia, mestrado, doutorado, e que já começam a aparecer em maior número nas universidades públicas, né? Então isso tem feito diferença e tem colaborado das formas de repensar a história do Brasil, a historiografia brasileira, né? E a gente tem vários desafios ainda para se pensar, levando em consideração perspectivas outras e outras epistemes, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa Palmares, a gente tem bastante gente que escreveu sobre Palmares, né? E uma das questões que se coloca pela Silvia Lara, pelo Flávio Gomes, né, que são dois nomes que vem estudando aí mais recentemente o tema, como que durante muito tempo a gente ficou preso a uma ótica europeia para se entender Palmares, né? Por que colocar Troia Negra? Por que Troia? Por que pensar República de Palmares? Por que República? Né? Então, óticas ainda muito ligadas a um pensamento ocidental. E aí qual é o desafio? Em tentar compreender Palmares
e a presença de povos bantus dialogando com esse circuito atlântico, que é o que o Ale Castro propõe se fazer, que o Flávio Gomes, no seu livro sobre Palmares, está trazendo de reflexão, de provocação para a gente, e a própria Silvia Lara. Então, eu acho que Palmares é um dos grandes desafios ainda da nossa historiografia. Né? Eu acho que a gente nunca vai poder parar de analisar aquele monumental episódio que foi o maior quilombo das Américas. Até porque a nossa historiografia ela se preocupou muito com a Guerra de Palmares. Ou seja, acaba-se a guerra, acaba Palmares. Né? É uma narrativa do extermínio. E muitos poucos se preocupou sobre a formação de Palmares, pensar Pernambuco naquela época, né? E pensar também no pós-Palmares. Qual é a ligação que tem o pós-Palmares com a Guerra dos Cabanos? Isso é um dos desafios também, né? E pensando também a escrita, né, abolicionista do século XIX, Ana Flávia passou por aqui nas lives do NECEM, tem uma contribuição interessante e importantíssima para o debate, mas aí tem outras questões, por exemplo, no século XX, né, populações negras nos anos 30, resistências negras na ditadura civil-militar, a participação de negros e indígenas nos anos 80, no processo de redemocratização. A gente sabe as informações, sabe da participação deles, eles aparecem em alguns momentos de algumas obras, existem estudos de fôlego sobre sobre o assunto, mas eu acho que a gente consegue ainda ampliar mais esse debate, trazer questões maiores, né? Então a gente está em constante debate historiográfico sempre, né? E aí essa presença de intelectuais negros e negras, de intelectuais indígenas nas universidades públicas, produzindo conhecimento, tem feito chacoalhar alguns prismas e algumas balizas tradicionais da historiografia brasileira no geral, né? Então acho que a gente aí tem uma continuidade ainda para frente de pensar esses temas, né? Então muita coisa nova vai aparecer ainda, né? E a gente tem o grupo dos historiadores negros que está no Instagram, que tem feito jornadas. Essa semana teve a jornada do mês de novembro, e agora a gente está com uma coluna chamada Nossas Histórias no portal Guele 10, que começou em setembro, e a gente já tem textos para daqui a um ano serem publicados, sabe? Então vai aparecer muita coisa aí toda quarta-feira, de pesquisadores espalhados pelo Brasil inteiro que vão trazer óticas e prismas de análises diferentes do que o status quo da historiografia brasileira trouxe até agora. E o bom é que é uma renovação que está vindo com força. A gente vê não só o historiador negro, o Guilé 10, a gente tem outras páginas também que a gente pode estar seguindo, mas são informações que a gente parecia que tinha esquecido, né, que estavam lá paradas, e aí vem essa, dizer, uma nova visão, literalmente, ou uma revisão, dependendo do que for, para estar trazendo para a gente esse novo prisma, esse novo olhar, o que é muito importante de estar renovando. Eu lembro que antigamente a gente estava muito fixado em olhar Palmares simplesmente pelos relatos da guerra, Uhum. os relatos que ficaram escritos sobre o que eles colocam se colocou durante muito tempo na historiografia como a conquista de Palmares, né? E na verdade a gente não sabe muito sobre isso que você falou sobre o antes, sobre o depois. Tem relatos aí, o Flávio Gomes vem colocando relatos que trazem Palmares pelo menos com identificação até a primeira metade do século XVIII, remanescentes desse quilombo que foram se espalhando e estão aí em 1720, 1730, dando notícias ainda, e são remanescentes de Palmares. E assim, para quem chegou agora, né, a gente já está quase terminando, né, se o Instagram hoje não resolver me avisar novamente do tempo, o que é que você tem preparado aí de novidade ou tem mergulhado, né? Você já falou aí de jornais, já falou de notícias sobre o 1815 que você quer se aprofundar, mas o que é que a gente está esperando, que pode esperar por aí, óbvio, depois de pandemia, depois de tudo, em tese, voltado a uma nova normalidade Uhum. vinda de você. Eu sempre brinco com os colegas que eu tento sair do 19, mas o 19 não deixa, né?
Já, mas atualmente eu estou pensando em entender um pouco Alagoas do final do 19, já entrando ali nas vésperas do quebra de Xangô de 1912, justamente para tentar dar conta de algumas lacunas que ficaram do último capítulo da minha tese, que eu pesquisei em Maceió e a abolição aqui, né? Então, você vai levantando algumas informações e você depois vai deixando assim guardado. Então, é um período que eu ainda tenho interesse de continuar pesquisando e tenho feito aí algumas pesquisas na internet por enquanto, né? Até esperando os arquivos abrirem. E essa documentação de 1815 ainda está aí sobre stand-by. Eu ainda pretendo aí trazer mais informações sobre essa revolta de 1815, porque no documento de Pernambuco, na documentação de Pernambuco, muitos deles estão presos, né, em Recife, e aí tem 1817, né? Então, Uhum. talvez a gente consiga vislumbrar o que aconteceu no pós-1815 com essas revoltosos que foram presos, porque a documentação fica, né? E a documentação é 1816, o processo. Então a gente consegue rastrear aí algumas histórias do pós-revolta, que aí é um desafio, né? E quem sabe aí no futuro também eu não dedico aí uns anos para pesquisar mais sobre o Palmares clássico, né? Do século XVI, XVII e XVIII. Mas aí eu ainda estou me preparando para encarar esses anos de pesquisa. É, é. A vontade é grande, né? Se a gente pudesse só fazer isso, seria uma beleza. Só para lembrar o pessoal, a live, quem não consegue assistir aqui pelo Instagram, durante a semana a gente passa ela para o YouTube. O Nescem tem um canal. Quem perdeu qualquer outra live, desde junho que a gente vem fazendo live, só é assistir ou no IG ou lá no canal do Nescem do YouTube. Tá? E só para lembrar também, a partir desse sábado, né, agora com o Danilo, todos os sábados do mês de novembro nós vamos ter live. Semana que vem vai ser com a professora Inaê Lopes, depois com a professora Beatriz Mamigonian, e encerrando novembro com a professora Vlamira Albuquerque. Tá? E em dezembro vamos ter um evento em conjunto. Tá? O Danilo vai dar um curso no evento, tem um simpósio temático também com membros do NECEM, tem mesa sobre escravidão, então tem uma programação muito recheada, digamos assim, com opções, pegando tanto o período colonial quanto o período imperial. Quem quiser se inscrever, tem uma aba com o nome NEMAT no nosso IG, é só clicar lá que vocês vão ter mais informações sobre o evento, tá bom? Danilo, muito obrigado. Antes que o Valeu, Jean. Instagram apareça segundinhos, vamos conversando e botar os projetos para rodar, Vamos tá sim. bom? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigadão aí. Até a próxima.